em sua eficácia. E a oração intercessora, ela também tem um poder extraordinário. A oração intercessora pode mudar o rumo de uma família, o rumo de uma pessoa individualmente, pode mudar o rumo de um estado, de uma cidade e até mesmo de uma nação. Quando nós olhamos a vida dos profetas, dos homens de Deus que apresentaram a Deus uma oração, a sua nação, os líderes também, os líderes governamentais, os líderes pagãos, os líderes religiosos, houve uma diferença, houve uma grande mudança, não somente na vida das pessoas que receberam oração, quanto na vida das nações e que estavam também recebendo oração. Eu creio que a sua igreja, eu creio também que sua família não é mais a mesma, os líderes, todos nós pastores, não somos mais os mesmos depois das orações que estão acontecendo nos grupos, diversos grupos no Brasil, certamente fora do Brasil, durante esse período da pandemia, nas madrugadas. Eu costumo dizer que essa pandemia não trouxe somente situações negativas, mas trouxe muitas bênçãos também. Uma delas foi despertar a igreja para, para orar, levantar na madrugada e orar. Certamente, um ou outro gostaria de que mais pessoas, amigos, conhecidos, irmãos de igreja, estivessem neste grupo orando. Mas não tenham dúvida de que existem muitos outros grupos e que, quando nós vamos para a Bíblia, nós podemos ver exemplos de pessoas que oraram e quem orou de madrugada, que a Bíblia menciona, não foi um grupo grande, sempre apresenta um grupo seleto, mesmo porque quando Jesus chama os discípulos para orar, nem os discípulos eles conseguem corresponder ao pedido, ao apelo de Jesus. Então Jesus diz, olha, vocês não podem ficar comigo um pouquinho, não podem estar orando comigo um pouquinho. Então eles vão orar, mas eles não têm o costume, não têm o hábito e termina caindo no sono. E essa é a realidade da igreja. Obrigado pelo convite, estava com saudade de vocês. Eu estou também fazendo a terceira temporada com um grupo, agora de uma forma muito seleta, com os membros e oficiais da minha igreja. Estamos fazendo uma jornada de 40 dias pelo batismo do Espírito Santo na nossa vida, mas também orando pelo batismo da primavera. Então, estamos lá orando, fazendo um trabalho seleto com a liderança da igreja, para que, posteriormente, eles também possam estar pastoreando os membros comigo e alcançando o maior número de membros em grupo de oração. Também falando um pouquinho sobre alguns fatos que aconteceram nesse período que eu estive, da última vez que eu participei até hoje, para a honra e glória de Deus, depois desse período, eu tive o prazer de batizar o meu irmão mais velho e batizar a minha cunhada. Então, isso para mim foi uma bênção. E no dia 2 de agosto, agora, tive a alegria de batizar os dois. E eu estou, assim, muito feliz com o que Deus está realizando em nossas vidas. O pastor Robson está aí, já vi. Bom dia, meu amigo. Não sei se o pastor Edson está, não deu para ver, mas todos aqui recebam meu abraço, meu carinho. Bem, vamos compartilhar com vocês hoje o tema do livro Eventos Finais, que é a vida devocional. Vida devocional. Abra a sua Bíblia aí no livro de Salmo, no capítulo 5, versículo 3.
Salmo capítulo 5, versículo 3. Diz assim: De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã, em ti apresento a minha oração e fico esperando. O salmista, aqui o contexto do salmo ele ir ao Senhor em oração e pedir proteção ao Senhor. E ele já anuncia: de manhã eu me apresento a ti e fico esperando a resposta. E fico à disposição para ouvir a tua voz. Veja o que a irmã Elimade fala no livro Eventos Finais, no capítulo 5, falando sobre a vida devocional dos remanescentes. Olha a importância disso. Alguns têm vivido a vida dupla dentro da igreja. E ela nos adverte. Ela diz, nesta época, antecedendo a volta de Jesus, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua, João. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando, perder de vista o próprio eu. Coisa interessante, né, irmãos? Que mensagem impactante para nós. Antes da volta de Jesus, se levantará homens e mulheres. Ela fala aqui de uma forma homens, mas podemos entender que mulheres também, mesmo porque o mundo hoje é formado por um maior número de mulheres. Então, homens e mulheres se levantarão para levar o povo a se preparar para permanecer firme na presença do Senhor até a sua volta. E para transmitir essa mensagem, precisamos ter uma intimidade profunda com o Senhor. E para desenvolver essa intimidade, nós precisamos desse momento, aprendendo com Cristo, que acordava nas madrugadas para falar com o Pai, para ter intimidade com o Pai, se preparando para as dificuldades, se preparando para os obstáculos e as provas, e o ministério que ele deveria desenvolver, que o inimigo seria incomodado, e assim ele reagiria buscando desfocar a Cristo do ministério. Assim ele faz conosco. Este momento na madrugada ele é fundamental para a nossa saúde espiritual. Não é fácil. Eu sei que para muitos de vocês não se tornou fácil. Hoje você está com a vida estável nesta busca na madrugada. Mas para aqueles que começam inicialmente, é um obstáculo, é um desafio. E ainda tem outro detalhe, que tem a questão da desintoxicação. Nós estamos intoxicados com muitos vícios. Sim, com muitos vícios. Hábitos que não são salutar para a nossa saúde espiritual. Na verdade, muitas vezes dormimos muito tarde, com a cabeça cheia de coisas, uma vida sem prática de exercício físico, e dormimos tarde e certamente queremos dormir um pouquinho mais. E isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. E muitas vezes rejeitamos, alguns começam a participar da madrugada e já abandonam, porque não tem vigor, não tem força espiritual e nem física para acordar na madrugada. Mas a verdade é que você e eu, nós estamos aqui nesta busca e com o desejo de sermos usados poderosamente pelo Senhor. A minha preocupação
às vezes, é que, mesmo acordando nas madrugadas, mesmo participando dos momentos a sós, como este, muitos ainda não entendam que este momento é um momento coletivo de busca e que precisa também ter um momento pessoal, eu e Deus, que eu preciso abrir a minha Bíblia na madrugada, após esse momento ou antes, de me concentrar para eu ler a Bíblia, eu ouvir a voz de Deus, eu e Deus fazer a minha oração e ter o meu contato íntimo com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. Que esse espaço aqui é um espaço coletivo, nós estamos compartilhando ideias, experiências, mas que eu preciso, sozinho, antes ou depois, falar com Deus, ter o meu momento a sós com Deus. E isso fortalece a nossa fé. Alguns leem a Bíblia coletivamente ou termina aqui, já vai trabalhar, mas faltou alguma coisa. Faltou seu momento de você ler a Bíblia. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Eu estou desafiando você a abrir a sua Bíblia em algum momento, antes de ir para o trabalho, e reservar pelo menos 10 minutos. 10 minutos. Abra a sua Bíblia, e a igreja está com um projeto extraordinário, muito antigo, de lermos um capítulo por dia, na madrugada, um capítulo da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo o livro de Isaías, tá? Isaías, no capítulo 7, é o livro que nós estaremos lendo hoje, o texto que estaremos lendo hoje. E aí, você, fazendo esta leitura, esqueça de tudo que está ao seu redor, as preocupações, o contato com o celular. Se concentre 10 minutos lendo pausadamente o texto bíblico. E assim você vai ouvir Deus te falando, através de um versículo que vai te chamar a atenção, e você vai estar ali concentrado e ouvirá Deus dando um recado específico para você. Então, meus queridos, esse aí é o nosso desejo, o desejo de Deus, que nós venhamos ter este momento de devoção pessoal. É o estudo da lição da escola, é o estudo da meditação matinal, você e Deus no seu cantinho. E talvez a lição você pode até estudar coletivamente com a sua família, depois você recapitula sozinho em outro momento. Mas a oração e a Bíblia, este aí é salutar, é fundamental para mim e para você respirarmos e sermos conduzidos pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor Jesus a cada momento. Então, é o desafio que eu faço para você neste momento, meu querido irmão, meu querido amigo. A sua vida, ela não será a mesma se está bom nessas madrugadas, quando você reservar o seu momento para estar a sós com Deus, você vai ver que vai melhorar. A palavra do Senhor diz que o caminho o caminho do justo, ou a vereda do justo, é como a luz da aurora, que brilha a cada dia até se tornar um dia perfeito. Todo dia nós vamos aprender uma lição. Todo dia nós devemos amadurecer mais. E a irmã Ellen White, ainda na página 57 do livro Ventos Finais, diz: a tempestade vem. A tempestade que há de provar a fé de todo homem. De que espécie é? Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro.
Nos momentos de devoção pessoal, o desafio que nós temos é confessar os nossos pecados. Sim, passar um tempo ali de oração, pelo menos 10 minutos conversando com Deus. E quando você exercitar 10 minutos lendo a Bíblia e você lê uma vez, extrai lição. Se você se concentrar e ler de novo, você vai extrair outras lições. E a mente vai abrindo, você vai ouvindo a voz de Deus. Então, pelo menos 10 minutos lendo uma vez. Se você puder ler 20 minutos, lendo 2, 3 vezes, Deus vai falar mais forte para você, vai ser impressionante. Gaste tempo, pelo menos 10 minutos, orando. Sim, 10 minutos você e Deus. E quando você estiver orando, nesses 10 minutos, o desafio vai ser todo dia você confessar seus pecados. Você quer receber o batismo do Espírito Santo? Confesse seu pecado. No livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel começa a sua oração intercedendo pelo povo. No entanto, ele confessa o seu pecado e o pecado do povo. Quase todo o capítulo 9 de Daniel, Daniel vai a Deus pedindo perdão pelos pecados dele e do povo. A palavra do Senhor diz em Provérbios 28:13 que os que confessam seus pecados e deixam alcançarão misericórdia. Se eu e você que temos algum pecado, nós recebemos ali as bênçãos de Deus. Imagine se nós confessarmos os nossos pecados. Imagine se nós abrir nosso coração verdadeiramente a Deus e mostrar para Ele, dizer para Ele aquilo que nós não resolvemos ainda. Um pecado que nós cometemos há anos, que nós não apresentamos ao Senhor porque tínhamos vergonha. E nós sabemos que esse pecado ainda não foi apresentado ao Senhor. Se cometemos um pecado ontem, se cometemos um pecado hoje, apresentemos ao Senhor. Nós receberemos grandes bênçãos. E nós, como seres humanos, pecamos todos os dias. Deus tem me falado sempre, todo dia, meus erros. E cada dia eu peço misericórdia a Ele. Eu sofri bastante algum tempo atrás como pastor. E agradeço a Deus porque os irmãos têm apresentado-nos e a nossa família ao Senhor. Fiquei feliz quando o Mário pediu aí que amanhã a irmã lá de Trindade, Tobá, estará orando pelos pastores. Eu sei que vocês têm orado pelos pastores. Não deixe de orar por nós. Às vezes nós somos seres humanos, às vezes somos machucados também. Somos feridos por irmãos, por líderes, por colegas de ministério. E eu sofri bastante com uma situação que um pastor, ser humano, um presidente, um líder, ele cometeu algo que me machucou muito. Além de outras situações que aconteceram próximo daquele período. Eu fiquei decepcionado porque era uma pessoa que era próxima a mim, a minha família, e cometeu algo que me deixou muito abatido, muito ferido. E diante de muitas outras situações que tinham acontecido ao longo do meu ministério, que eu tinha vencido, aquela situação me deixou tão abatido que eu fiquei com um princípio de depressão. Tinha dias que eu não levantava nem... Eu levantava para orar, fazia o culto com minha esposa, voltava para a cama. Tinha dias que eu levantava e ia fazer as visitas, pregava. A igreja não percebeu que eu estava com depressão. Mas se eu chegasse em casa, saísse e resolvesse, fosse comissão de igreja, fosse resolver coisa de igreja, construção, qualquer coisa, quando chegasse em casa, era tirar a roupa e dormir. Não queria saber de mais nada. Minha esposa fazia alimentação, comia pouco, sofri muito por causa dessa situação. Enfim, e eu só venci, fiz acompanhamento psicológico e terminou que eu fui um psiquiatra também. Ninguém percebia,
mas eu estava numa angústia, estava numa luta muito grande. Minha esposa sofrendo, meus filhos também, que estavam percebendo que eu passei cerca de 3 anos, sem poder sorrir com o meu sorriso largo que Deus me deu. E minha esposa sentindo dificuldade, participava do culto em casa, igreja, mas eu não queria conversar, não queria muita conversa. Sofri nesse período bastante no distrito, com uma situação muito delicada. Mas a realidade é que Deus me deu força, minha imunidade baixou, o psiquiatra passou um medicamento leve, muito leve, graças a Deus, porque eu estava com a substância que estava muito baixa, precisava reproduzir, estimular meu corpo a reproduzir essa substância, e graças a Deus, meus hormônios melhoraram com essa medicação, eu fui melhorando paulatinamente. Mas eu entendi que essa situação eu precisava vencer com o perdão. E fui lutando, pedindo a Deus que me desse força para perdoar. E foi um golpe grande. Enfim, certa ocasião, no dia do pastor, todos pastores orando e recebendo oração de igreja, homenagem. Deus falou comigo naquela semana. E eu lutando, depois de 4 anos. 4 não, de 5 anos, já tinha 5 anos. E era por volta de 6:30 da manhã, eu fiz a minha devoção matinal. Peguei o meu celular, liguei para esse pastor. E do outro lado, né, tão feliz, aparentemente. E fizemos ali a primeiro momento. Eu disse para ele que eu tinha um presente para ele. Na realidade, eu tinha 2 presentes. Um presente para ele e um presente para mim. E ele tão feliz do outro lado. Eu disse para ele, amigo, o presente que eu quero te dar é o perdão. Eu estou perdoando você. Ele disse, não, mas eu não fiz nada e tal. Então eu disse, não se preocupe com o que você fez ou deixou de fazer. Não se preocupe, para mim não interessa mais. O que interessa é que eu estou te dando esse presente. E eu estou recebendo esse presente. Dali para frente, eu tirei um peso das minhas costas. Senti-me aliviado. Deus, ele tem falado para mim e para você. Então, confesse seu pecado diariamente, apresente sua vida a Deus, para que o Espírito Santo haja poderosamente na sua vida e você esteja cheio do Espírito Santo e nada impeça que você cresça espiritualmente, que você receba a chuva serôdia. Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. Você está sem áudio, Mário. Pronto. Obrigado, pastor Edmilson, sua experiência de vida, de lição, né? Deus abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. É o nosso desejo, a nossa oração. Um abraço a todos. Valeu, pastorzão. Um abraço. Deus te abençoe, querido. Tchau, irmão.